Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Adore ao Senhor, ofereça ao Senhor aquilo que você tem que oferecer. Abre a tua Bíblia no livro do Diácono Alberto. Para quem está em casa, o livro do Diácono Alberto é Gênesis. Que a igreja já sabe que é, então a igreja já sabe qual é. Gênesis, tu confere aqui, dá uma olhada se está tudo certo no início. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis. Capítulo 2, Gênesis, capítulo de número 2. Vê como é que está o som. Emanuel ficou triste, o pessoal tocou um hino, né, Emanuel? Queria tocar mais, né? Gênesis, capítulo 2. Todos acharam? Para quem está em casa, abra a tua Bíblia também, Gênesis, capítulo de número 2. O versículo que vamos ler. Vamos ler mais de um versículo. Vamos ler a partir do versículo 15. A partir. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Passa a próxima folha. Capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Pegou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Próximo versículo que você vai ler. 3:16, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Obrigado, Eva. No céu a gente se vê, se você estiver lá, viu? Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos. Agora, das irmãs que tiveram filhos recentemente, ou que já tiveram algum dia, quem estiver fora da posição, por favor, entre na posição, pelo menos para ver Eva lá no céu, para a gente ter uma conversa com ela. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore do que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Somente até aí já está bom. Para você e eu não apanhar demais. Bate palma para Jesus. Eu quero começar essa palavra dizendo, como sempre a gente ora, né? Primeiro. Mas antes de tudo, eu estou bastante feliz, porque o irmão Daniel veio lá de Goiás e teve a ousadia, irmã Josiane, de dizer que quando ouvia a gente no canal, achava a gente um povo sério. E quando ele chegou aqui, ele constatou que era verdade. Glória a Deus.
Aleluia. Ele constatou que é verdade, que a gente leva a obra de Deus com bastante seriedade, né, irmão Daniel? A gente leva a obra de Deus com seriedade. Fecha teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço, se o Senhor estava, continua na direção, Senhor. Não foi o Senhor que deu a palavra? Não foi o Senhor, meu Pai, que confirmou a palavra? Então continua na direção dessa palavra, para que teu povo venha sair daqui saciado. Como eu já falei outras vezes, Senhor, nada novo. Quantas das vezes, meu Pai, a gente vai no médico por estar se sentindo mal, e o médico passa duas coisas para a gente, dependendo da intensidade do problema. Quando o problema ainda está no início, causado por algum motivo, má alimentação, coisa assim, o médico passa para a gente, a primeira coisa é uma mudança na alimentação. E a segunda coisa é um medicamento, que nem sempre é gostoso, mas é necessário, Senhor. E nessa noite eu tenho noção, apesar de não saber qual é o medicamento que o Senhor vai nos passar, mas eu tenho noção do que é. Estou falando isso baseada no que o Senhor falou. Então, em nome de Jesus Cristo, faz conosco, meu Pai. Eu sei que o que eu vou pedir agora parece até loucura para quem não me conhece, para quem está acompanhando de longe. Mas quando nós vamos tomar um medicamento bem ruim, Senhor, no caso de pirona, que é um medicamento tão bom, tão útil, que passa a dor de cabeça rápido, que passa a febre rápido, mas o sabor dele é tão amargo. E normalmente eu pego um pouquinho de doce, eu tomo aquele de pirona, em seguida eu como doce. Então nós precisamos que o Senhor nos dê doce. Nós precisamos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha derramar o teu azeite sobre nós. Porque a tua palavra nos garante, a tua palavra é fiel e digna de toda a nossa aceitação. E ela nos garante dizendo, Senhor da glória, oh Deus poderoso, que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor aperfeiçoa. Ela também diz que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor também sabe sarar. Ah, Deus poderoso e santo, em nome do teu Filho amado, ministra o nosso coração teu querer nesta noite. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Adore ao Senhor com a salva de palmas. Ele alegre para o Rei dos Reis e Senhor. O Senhor me deu essa palavra ontem. Eu já vim alguns dias querendo falar a respeito de duas situações. E eu vinha pensativa, porque tem situações, como vocês sabem, não é segredo aqui. Tem situações que o Senhor chega e revela, e outras situações a gente vai vendo algumas coisas. E quando a gente vai vendo, a gente começa a orar: Senhor, será que eu estou vendo coisa onde não existe? Será que é isso mesmo? Será que o Senhor está abrindo meu entendimento para me perceber lá na frente e já começar a tratar? É o que, Senhor? E aí o Senhor, quando fala isso, acalma nosso coração, por saber que o Senhor está dando entendimento para prevenir coisas futuras. Mas quantas vezes a gente, por ser tão humano, falho que nós somos, a gente fica poupando algumas coisas por pena. Porém, não adianta eu ter pena do teu corpo físico e não ter pena do teu espírito. E aí eu fiquei bastante pensativa quando o Senhor me deu essa palavra ontem. O tema dessa palavra é: você é culpado ou inocente? É o tema dessa palavra. O que você é diante de Deus? Culpado ou você é inocente? E eu fiquei meditando, e eu já vim apresentando ao Senhor. E eu fiquei: Senhor, será que para me pregar amanhã na doutrina, Senhor? Eu fiquei meditando. E quando foi hoje pela manhã, eu vim para a igreja e eu estava na oração do canal. Não estava aqui no salão, eu estava lá no estúdio. E quando terminei a oração, a irmã Thalia estava comigo do lado e ela falou: tenho duas coisas para contar. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim.
qual você quer para mim primeiro? Eu falei, manda qualquer um, as duas vai ter que vir. E ela falou a respeito de algo que o Senhor mostrou para ela na oração da madrugada, das 3 horas da manhã. E o que eu vou pedir para ela contar isso no final. E o que ela contou, que Deus mostrou para ela, tem tudo a ver com essa palavra. E eu fiquei bastante pensativa e até mesmo me lembrei de tempos atrás, há um ano atrás, na época que Deus começou a fazer algumas coisas, mais de um ano, eu me lembro de um sonho que eu tive, já contei aqui, eu acho que bastante gente sabe desse sonho, que eu sonhei que eu tinha feito uma faxina no apartamento. E quando eu terminava essa faxina, eu terminava cansada, e eu sentava numa cadeira que tem lá em casa dessa cor, que ela é mais deitada, ela descansa mais. E quando eu sentava naquela cadeira, eu puxava um puff e colocava os pés em cima do puff e me inclinava. E eu falava assim, agora eu vou descansar, porque a casa já está arrumada. Porém, quando eu me inclinava, pelo fato do encosto da cadeira ser um pouco deitado, eu conseguia ver embaixo das coisas. Tipo, embaixo da estante, embaixo da pia. Eu conseguia ver embaixo do guarda-roupa, embaixo de tudo. Coisa que em pé eu não via. E em pé eu olhava e estava tudo muito arrumado e limpo. Mas quando eu me inclinava, eu via embaixo. E é como se eu tivesse feito uma arrumação, mas a sensação que eu tinha é como se eu tivesse colocado lixo embaixo. Eu não tinha colocado lixo, mas é como se eu tivesse feito uma arrumação, mas era uma arrumação meio termo. E eu fiquei tão preocupada com aquele sonho, porque eu sei que tem sonhos que é produzido pela mente humana, mas sei que tem sonhos que são revelações de Deus. E fiquei pensando, e eu falava quando eu comentava com alguém daqui da igreja, eu falava assim, eu queria saber o que tem na minha vida de errado, porque tem alguma coisa ainda aí encoberta, tem alguma coisa errada, e aquilo me preocupou demais. E eu comecei a orar e jejuar para Deus mostrar o que era. Até o dia que o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo, foi uma época aqui na igreja que Deus usou, inclusive a irmã Thalia, para falar que a partir daquele dia em diante ia começar a expor caráter. E no outro dia começou a expor. Deus falou na quinta-feira e a partir da sexta-feira já começou a expor, primeira pessoa. E o Senhor havia falado comigo, que foi no mesmo tempo, que era a igreja, uma falsa limpeza, uma falsa purificação. O que eu olhava, eu estava vendo tudo muito limpo, todo mundo espiritual, aqui não tem crente carnal, aqui não tem crente no pecado, está tudo bem. Aí o Senhor falava comigo que Ele ia me fazer ver o que estava escondido dentro da igreja, Ele ia trazer à tona. E aí quando o Senhor falava isso, em seguida falou a questão do caráter e começou a expor o que estava escondido. Aquilo que os meus olhos e os teus não veem. E eu lembrei bastante disso, porque hoje estamos vivendo exatamente o momento que para mim o processo de purificação está tudo bem. Para mim está bem, Deus fez uma grande purificação, Deus já começou a trabalhar por dentro, e é bem verdade que Deus começou a trabalhar por dentro. Mas quando Deus dá uma palavra com o tema culpado ou inocente, eu entendo que dentro da igreja tem os culpados e tem os inocentes. E eu quero começar trazendo um versículo que está lá no livro do profeta Naum, que vai dizer que Deus não tem o culpado por inocente. Ele não tem o inocente por culpado, mas também não vai ter nunca o culpado por inocente. E eu fiquei prestando atenção nessa palavra, e o normal seria eu meditar bastante nela, já que Deus me deu ela ontem e eu tive tempo de meditar. Mas eu decidi não meditar nela, porque em algum momento, quando Deus fala algumas coisas e mostra algumas coisas, eu tenho muito medo de ser levada pelo meu eu e começar a dizer o que eu quero dizer. Para poupar você disso, de eu lavar roupa suja e apenas falar o que Deus mandar, eu optei por não meditar, somente li os 2 versículos na hora que o Senhor me deu e optei por não ficar fazendo esboço e nem meditando e nem procurando coisas na Bíblia dentro desse texto. Você precisa atentar para uma coisa. Deus tem 2 formas, 3, 4, 5 formas. Deus tem várias formas de falar comigo e com você. E eu vou abordar 2 formas nessa noite. Como Deus fala com um inocente e como Deus
fala com o culpado. Então, quando você ouvir a forma que Deus vai falar contigo nessa noite, você automaticamente vai detectar se você é culpado ou inocente. Você vai comparar a tua vida com o que Deus fala e vai fazer uma análise. Porque a gente vê claramente aqui, quando Deus ele forma o homem do pó da terra. O homem apenas aparece, até então um bonequinho de barro. Porém, Deus coloca algo no homem que é o diferencial. Eu costumo dizer que quando Deus soprou na narina do homem, Deus dividiu com o homem o espírito dele. Então o homem não nasceu, o homem não foi criado com uma raiz pecaminosa. O homem foi criado puro, o homem foi criado inocente, o homem foi criado santo e sem pecado. E é interessante que, como você bem sabe, quando Deus criou o homem, diferente do que a gente encontra escrito lá em Salmos, né? E também em Gênesis, o homem não morria com 70, 60, 80 anos, não. Vivia 900 anos, 1000 anos. Logo no início, quando o pecado era pouco. Porém, quando você olha e analisa a criação do homem, você vê que o Deus não criou o homem para morrer. Por isso que eu já abordei aqui em outra pregação, que por mais que você seja espiritual, você tem que ser muito, mas muito espiritual e ter muita vida com Deus para você encarar a morte muito natural. Porque o homem não foi criado nem para perder e nem para morrer. O homem não foi criado para perder, nem para morrer, nem para se entristecer. O homem foi criado para ocupar o lugar do maestro no céu, música. Pode olhar para qualquer pessoa aqui na igreja que não tem o dom da música. Eu, irmão Marcos, irmão Alberto, irmã Glória. Até para cantar, canta fora do ritmo. Irmã Glória consegue cantar fora do ritmo, um corinho mais conhecido, que ela cantou 40 anos na Desamor, até hoje ela canta fora do ritmo. Então nós não temos o dom da música. Porém, a música tem um poder sobre o homem de tal forma que ainda que você não tenha o dom na área da música, a música mexe com você e você está aqui. E se tocar qualquer ritmo, automaticamente o teu pé vai começar a bater. Não é? A música está dentro de nós. Deus criou o homem para louvar, para adorar, para cantar. Deus criou o homem para ser feliz, para se alegrar, para ganhar e para ter vida. Por isso o homem tem uma dificuldade muito grande de perder. O homem tem uma dificuldade de encarar a morte. Porém, Deus chega. O homem está ali na fase da inocência. E por estar na fase da inocência, Deus chega assim e fala para ele: olha, Adão, vou te colocar aqui no melhor lugar. Não é que o homem não ia trabalhar, o homem não ia ficar ocioso. Ia cuidar do jardim, isso é um trabalho. Porém, você não quer comparar cuidar de um jardim e ter tudo na mão com eu arrancar toco, com eu ir tirar capina mato, arrancar toco de árvore, trabalhar arrancando espinho da terra. Não tem comparação. É um serviço pesado que estraga a coluna, debaixo do sol. Não é todo mundo que aguenta. Não é. Uma coisa é Deus dar o jardim pronto. Jardim pode ter fruta, mas é mais estética, é mais beleza. Uma coisa é Deus te dar tudo na mão, somente para você ir lá e tirar. E outra coisa é você, se você quiser comer, você tem que plantar. Mas antes de plantar, você tem que arrancar o toco, o mato e os espinhos que a terra vai produzir agora. Você, para ter algo, para você comer uma laranja, uma fruta para chupar, para comer, você tem que plantar. Agora, espinho e planta que não serve para comer, ela nasce sozinha. É a Bíblia que diz. Você não precisa plantar. Sim ou não? Verdade. E Deus agora, por ver o homem inocente, ver o homem ali frágil, até posso dizer assim, porque quando você é inocente, automaticamente você é frágil. Porque quem é inocente não tem malícia para pensar lá na frente. Então, automaticamente, se tem malícia, a inocência já não existe. Isso serve para as crianças também. O malicioso pode esquecer que você não é inocente. Deus chega para o homem e olha, Deus é um homem tão ali inocente que diz: não é bom o homem estar só.
Ele coloca agora uma mulher também inocente do lado dele, também pura, porque dois puros, mas uma coisa é um e outra coisa é dois, um já vai ajudar o outro. Tanto é que a Bíblia vai usar esse termo, o termo de ajudadora. Agora, só que Deus chama e diz, olha, vocês vão comer todas, com exceção só dessa. Tinha duas plantas ali que tinham diferencial. A primeira era a árvore da ciência do bem e do mal. E a segunda era a árvore da vida. Podia comer a árvore da vida, por isso que o homem não morria. Toda vez, irmão Carlos, que vinha uma ruga, o homem ia lá e comia o fruto da árvore da vida, não tinha mais ruga. Ele mantinha a aparência sempre do mesmo jeito. Adão não foi criado, não foi projetado para envelhecer. Ele tem a árvore da vida, ele pode quantas vezes ele comer. Deus pensou em tudo. Só que Deus chama e diz, olha, essa é a da ciência do bem e do mal. Olha para quem está do teu lado e pergunta, por que que Deus plantou aquela árvore? Você vai responder ou quer que eu responda? Para testar até que ponto vai a tua obediência. Deus não podia simplesmente ter apalpado e nem fazer árvore. Mas é para testar, primeiro, a tua obediência, segundo, a tua gratidão do que ele já te deu. O camarada tem 100%, 100 árvores, pode comer 99, não pode uma. Qual é que ele vai comer? Olha o carinho que Deus chama Adão e fala, Adão, come do que você quiser aqui. Faz a festa no popular. Só que dessa, Deus não proibiu comer da árvore da vida, não. Deus disse, e também não proibiu comer da ciência do bem e do mal. Deu na mão dele, só que colocou a consequência. Se você comer dessa, no dia que você comer, você não vai ser mais puro, você não vai ser mais inocente. Tudo vai mudar. Você vai morrer se você comer. Então, Adão, eu estou te explicando com carinho, porque você é inocente. Você entendeu o recado? Já começou a entender? Deus sai. Eu não preciso entrar em detalhe, preciso? Eva comeu, Adão comeu. Mas, irmã Solange, a cobra foi perversa. Olha, a cobra foi comer as verdades. Meias verdades. É verdade que a cobra disse que no dia que Eva e Adão comessem, os olhos deles iam se abrir. É verdade. É verdade que a cobra falou que o homem seria como Deus, não Deus, mas como Deus, no sentido de saber o que é bom e o que é mal. Aí eu vou dizer, Deus disse para nós há tempos atrás que ninguém comparecia, ninguém desce a sepultura inocente. Ninguém comparece dentro dessa sepultura que eu digo, não estou falando de uma criança que morreu com um mês de nascida, eu estou falando de ir para o inferno. Ninguém foi para o inferno, eita, inocente. Mas irmã Solange, é aquelas pessoas de países que nunca pregou o Evangelho. Você crê que a Bíblia é a boca de Deus? A palavra do Senhor diz que depois que o homem come desse fruto, ele sabe o que é bom e o que é mal. Se ninguém nunca pregou Cristo para ele, mas ele sabe o que é bom e o que é mal. Aí ele pode morar num país que nunca pisou um crente lá, que nunca evangelizou, não sabe nem o que é a palavra Jesus ou Bíblia, mas ele sabe o que é bom e o que é ruim. Ele sabe. E Deus disse, ó, no dia que você comer, você vai saber. E a cobra foi e disse, olha, no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Em que sentido, cobra? Vai saber o bem e o mal. Nesse sentido. E a mulher olhou e ela viu que a árvore era boa. Foi atraída pelos olhos. Era boa para comer. Era agradável aos olhos. Desejável. Não era uma coisa feia de se ver. Era desejável. Bom,
Se é boa de se ver e é que eu estou desejando, vou comer. Parece ser gostoso. Em nenhum momento Eva cospe porque era ruim. Nossa, essa fruta é muito ruim, deixa eu cuspir. Não, ela engoliu, ela gostou. É igual você. O pecado é desejável. Você olha, você se agrada nos teus olhos, você deseja, você come e não é que é gostoso? Só que você esquece de um detalhe. Cada vez que você peca, conscientemente, porque você é consciente, porque Adão já comeu, você está se fazendo muito mais culpado. Você se faz muito mais culpado. Porque Adão, olha bem, enfrentou uma consequência. E Adão, até ele comer, ele era inocente. O problema de Adão aí foi a desobediência e a ingratidão. O problema de Adão e Eva foi esse. Mas eu não posso dizer que ele não era inocente. Ele era inocente até comer. Tanto é que a Bíblia vai dizer que ele e Eva estavam nus. E eles olhavam todo o corpo um do outro como se estivesse olhando para o rosto. Normal. Numa normalidade. Porque não tinha a malícia. Não tinha a malícia. Então ele era inocente. No momento que ele come, ele deixa de ser. Ele só foi desobediente. Agora, sabe o que eu acho interessante? É porque Deus chega para ele e explica. Você não pode comer. Se você quiser, você come. Só que eu vou te dizer qual é a consequência. Se você comer, a primeira coisa é que você já vai deixar de ser inocente. E a segunda coisa é que você vai saber o que é morrer. Eu te fiz para viver. Mas se você come, você vai saber o que é morte. Agradeça a Adão também, é isso aí. É interessante que Deus, ele olha no céu e encontra com Adão e Eva em seguida, que já se veem, e eles se chocam com o que eles se veem, e cada um vai se esconder. Como o irmão Diego aqui pregou há tempos atrás, que muitas das vezes o crente peca, o crente deliberadamente escolhe comer do que Deus proíbe, escolhe participar, desejar o que Deus proíbe. Aí depois que come, fica se escondendo atrás das árvores por causa do pecado. E é muito mais fácil culpar a Deus ou o povo de Deus ou a igreja do que entender que ele que está se afastando, se escondendo atrás da árvore por causa do pecado. Aí já muda o tom de Deus. Primeiro tom de Deus, como é que se fala com o inocente? Adão, não come não. Não come porque se você comer, certamente você vai morrer. Vai ter consequência para você. Você vai saber o que é bom e o que é ruim. Não come não. Eu estou te colocando. Qual é o problema? É igual você chega para o teu filho, você já tem uma certa idade, você já viveu muita coisa. Você chega para ele e diz, não anda com fulano. Fulano dá indício de que não presta. Fulano é assim, assim, assim. Mas ele quer andar. Então deixa ele encarar as consequências. Deus em nenhum momento... Não, eu vou amarrar Adão aqui, eu vou fazer um muro impenetrável para Satanás não se personificar, para não entrar aqui, para não tentar. Não. Não, de maneira alguma. Você queria ter sido criado assim? Em cárcere privado? Não, né? Então por isso que Deus não colocou Adão em cárcere privado. Porque tem que partir de Adão e Eva, tem que partir de mim e de você o querer estar com Deus. Tem que partir de mim e de você o querer obedecer a Deus. Porque se Deus fizesse isso, um arco, não entra ninguém aqui. Satanás não tem acesso aqui. Adão e Eva não saem daqui, vou super proteger. E acontecer com ele, o quê? Só estou aqui porque Deus me obriga. Então você não está aqui porque Deus te obriga. Você não serve a Deus porque Deus te obriga. Você não vai para o céu porque Deus te obriga. Você escolhe para onde você quer ir. Você escolhe se você quer obedecer a Deus e ganhar vida eterna.
Ou se você quer ir na cabeça de Satanás e comer e provar do que você deseja, do que você olha que é bonito, que é prazeroso momentaneamente. Porém, vai encarar as consequências. Dependendo da atitude que você tiver, toda atitude que você tiver vai haver consequências, seja boa ou má, positiva ou negativa. Se você está plantando coisas boas, plantando obediência, você vai colher bênção. Se você está plantando desobediência, você acha que você vai colher o quê? Cada dia você se faz mais culpado. Adão se fez culpado, Eva se fez culpada. E agora o tom de Deus muda. Uma coisa é eu chegar para quem não sabe e falar, olha, não faz isso, não coloca o dedo aqui, porque aqui tem energia, você vai levar um choque. Aí de repente você vai lá, a pessoa está lá, meu amigo, eu não quero ver você muda logo o tom. Eu já te falei que se você colocar o dedo aqui, você vai tomar um choque. Aí se a pessoa insiste, você diz, eu vou deixar, então você toma um choque. Porque eu já estou te avisando, você está insistindo. Então o tom de Deus vai mudando conforme o homem vai insistindo na desobediência. Primeiro, eu vou te explicar não, o porquê que eu estou te dando não. Você escolhe, mas eu vou te explicar a consequência disso aqui. Foi lá, desobedeceu. Então agora já não tem mais explicação porque você está querendo dar uma de doido. Então agora é cumprir o que eu falei. Por isso que quando eu vou aconselhar os pais e as mães aqui, eu digo, só prometa para o teu filho aquilo que você vai fazer. Para que tu já está sem crédito com o teu filho, com a tua filha, de tanto castigar e tirar o castigo e falar que vai quebrar dente, que vai quebrar cara, e tu não faz nada disso. Para de dizer que vai bater se tu não tem coragem de bater. Você está em descrédito, o teu filho não te respeita, porque o castigo que você dá, você mesmo tira. Você dá um tapa e depois vai lá e faz um carinho, porque fica com dó, porque fica com pena. Aqui é momento de Deus ajustar as coisas com Adão, não é de fazer carinho não. O momento de fazer carinho é na hora que você chega explicando. É na hora que Adão está na inocência. É na hora que merece comer do fruto. É na hora que merece estar no jardim. É na hora que merece usufruir da bênção. Na hora que não merece, é consequência. Porque a palavra do Senhor vai dizer no livro de Provérbios que se eu e você não tiver limite, se eu e você, melhor dizendo, não tiver uma consequência, a gente perde o limite. É o que diz Salomão. Se eu e você não tiver uma consequência, quando nós erramos, a gente entende que a gente pode passar do limite. Sabe por que é que a maioria das pessoas que entram nos crimes, no mundo do crime, voltam a fazer pior? Porque a consequência não existe. Não existe consequência. Então volta a fazer. E faz pior. Porque o ser humano só conhece limite quando ele tem consequência. Você vai, depois que você leva um choque terrível, depois que você coloca o dedo em algo e se quebra, você vai colocar de novo? Não. Olha, até Emanuel já não é mais inocente. Até Emanuel sabe, né, Emanuel? Quantos anos você tem, Emanuel? 5 anos. Olha, Emanuel vai ser o juiz essa noite. O tom de Deus. Você comeu do que eu falei que não era para comer, não foi? Não, Senhor, sabe o que é? Não, você comeu do que eu falei que não era para comer, não foi? Eu falei quais seriam as consequências, não foi? Então agora eu não posso retirar. Primeira coisa, sai do jardim. Como a irmã José diz, com performance. Jardim, tô aqui! Fora! Foi de mão beijada. Agora tu vai correr atrás, Adão? Porque eu falei que teria consequência. Ah, se fosse só isso era bom. Vamos lá. Primeira consequência, perdeu o lugar que morava, moradia. Sai do jardim. Se ele saiu do jardim, automaticamente ele perdeu a beleza do jardim. Todas as tardes de passeio no bosque, certo? Verdade.
Ele perdeu todo o canto dos pássaros do jardim. Ele perdeu todo aqueles passeios que ele fazia para relaxar ali. Ele perdeu todos os frutos que ele comia ali. Ele perdeu todo o bem-estar que o jardim proporcionava. E ele perdeu algo que talvez você nunca tinha parado para pensar. Deus descia do céu todas as tardes para passear no jardim. Você sabe o que é isso? Adão perde algo irreparável. Deus descia, você entende o que é isso? No jardim todo dia, para passear com eles, para conversar com eles. Primeira coisa, vamos lá? Moradia, beleza do jardim, todo o bem-estar que o jardim proporcionava e alimentação. Toda a calmaria, perde a casa e perde agora o quê? Presença de Deus, intimidade com Deus. Adão agora não tem mais o direito de ver a Deus face a face. Por que ele via Deus e não morria? Ele via Deus toda tarde. Não morria, não tinha pecado. Não tinha pecado. Podia ir lá comer do fruto todo dia. Ele perde 4 coisas aqui, ele já perde. Agora, além das percas, ainda tem agora o que muda na vida dele. Agora vai trabalhar no pesado, com o suor do teu rosto, porque até agora, Adão, tu trabalhava só para não ficar preguiçoso. Mas o teu trabalho era um trabalho light. Era só para não ficar preguiçoso. A verdade é essa, porque Deus dava tudo de mão beijada. Agora, suor do teu rosto para te manter a você, a tua esposa e teus filhos. Agora, propositalmente, por causa do teu pecado, até agora vai produzir, mesmo que você não plante. Porque já plantou quando desobedeceu. Ela vai produzir espinhos e cardos. Tome posse, Adão, agora. Você não queria? Você não gostou de desobedecer? Estava na sua mão. Você optou por desobedecer. Deus já explicou antes. Ele não estava ali, não era uma pegadinha. Como alguns professores aí que não têm ética, e eles vão fazer uma prova, e somente para o aluno tirar um 0, eles colocam a pegadinha. Não, Deus não faz pegadinha, Deus explica. Primeiro, ou você obedece aqui, ou você desobedece e tem essa consequência. Foi avisado. Próxima coisa, próxima consequência, trabalhos pesados, suor do rosto. A terra vai produzir agora algo que não produzia antes. A terra limpinha, que era só ele chegar aqui e plantar o que ele quisesse, agora ela vai produzir, que ele precisa primeiro limpar, trabalhar na terra para poder colocar, plantar o que ele queria. O que mais? Em troca de quê? De saber o bem e o mal. Ele ficou sabendo o bem e o mal, ficou conhecendo o bem, ficou como Deus. Adianta eu ser como Deus e ir para o inferno? Adão ganhou o que ele desejou. Eva ganhou. Não queria ser como Deus? Pois é. Agora você é como Deus. Adianta ser como Deus e caminhar para o inferno? Não se esqueça que o fato de ser como Deus não te garante ser Deus. Não é Deus. Ser como Deus é só conhecer o bem e o mal. Lúcifer era um maestro no céu. Era um anjo. Cuidado, porque a tua chamada, as tuas promessas, onde você está hoje, não diz onde você vai estar amanhã. Não é porque Deus operou sinais aqui o ano inteiro que garante a tua passagem para o céu. O tom de Deus falar muda. Não, Senhor, mas pode dar a explicação se você quiser, mas não vai convencer. Essa é a consequência, eu avisei, fora. Sabe o que me chama a atenção? Deus aparece ali como um juiz impiedoso, mas não é. Ele é um juiz justo. Ele chega e a Bíblia vai dizer que Deus encobre o jardim. O jardim agora fica invisível. Vamos dizer assim, uma palavra, tradução na linguagem de hoje, para você entender. O homem agora, por mais que procure, não acha o jardim mais. Igual ele fez com a arca.
E a outra coisa, coloca também, para garantir, um anjo na entrada do jardim. Por que, Senhor? Porque agora o homem ganhou malícia. Ele sabia que ele podia comer do fruto da árvore da vida sempre que ele quisesse ter vida. Agora, mais ainda, agora ele conhece o bem e o mal. Então ele sabe agora, a última consequência de Adão, morrer. Deus não fez Adão para morrer. Deus ele fez para viver, produzir. Para ocupar o lugar de Lúcifer. Não era para morrer. Então agora ele encara a última consequência, morte na certa. Morte que eu falo física, que Deus não fez o homem para morrer. E morte agora espiritual. Morte. Aí então Deus disse assim, rapaz, esse cidadão aí, ele quando perceber que ele está envelhecendo, ele vai lembrar da árvore da vida, ele vai querer voltar lá e comer. Coloca logo um anjo aí com a espada na mão para não deixar ele comer mais. Porque se ele comesse, ele ia ter vida, então ele não ia morrer. E ele ia usar esse artifício. Deus conhecendo, cortou. Pronto. Quer comer agora frutos? Plante. Cuidado. Cuidado, porque tem coisa que você faz que tem volta. E tem coisa que você faz que não tem volta. Agora tu quer daquele fruto que tu tinha lá, Adão? Então vai plantar. Há uma diferença muito grande. Agora, mesmo que ele plantasse, ele podia ter frutos, mas não seriam tão gostosos como os primeiros. Não teria mais Deus toda tarde proseando, conversando, passeando com ele. Você sabe o que é Deus descer para ter uma conversa contigo toda tarde? Você tem noção do que o homem tinha? Mas achou que ele era esperto demais. Achou que ia ganhar demais, desobedecendo a Deus, para ter uma coisa. Para ter uma coisa. Valeu a pena? Valeu a pena, Eva? Valeu a pena, Adão? Agora eu pergunto a você que insiste em desobedecer a Deus, e a cada dia, ao invés de ser inocente, você vai se transformando mais e mais em culpado diante do Senhor. Só não se esqueça, você fala tanto em perdão. Pois é, eu também falo em perdão, porque a palavra fala 70 vezes 7. Peque à vontade que tem perdão, só não esqueça que tem consequência. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dizendo que não há consequência. Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Jacó, promessa desde o seu nascimento. Passou a perna no irmão 2 vezes. É bem verdade, você pode dizer, não, Esaú trocou porque quis. Mas Jacó se aproveitou da situação. Malícia. Aí Deus prepara um Labão que passa a perna nele 10 vezes. Você sabe que é uma pessoa passar a perna no outro 10 vezes com o salário? Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, a Bíblia diz. Toda vez que ele via que Jacó estava ganhando mais do que ele invertia. Não, eu vou ganhar isso, você vai ganhar o meu agora. Quem já leu a história sabe. Consequência, o próprio Esaú trocou, não tem mais volta, perdeu. Consequência, Balaão. Consequência, Judas. Estou falando de consequência sem volta. Consequência, Saul. Mais consequência sem volta? Davi experimentou 2 lados. Experimentou consequências, coisas que pôde se reparar e coisas que não pôde. Mas o que se repara é muito pouco diante do que se perde. Primeiro, o filho que ele teve com Batseba, adiantou jejuar e orar? Não. Aquela consequência irreparável. Ah, irmã Solange, mas Deus deu Salomão. Mas era outro filho, não era o mesmo. Aquele ele perdeu. Vamos lá. Absalão, Aminon, a filha. Um filho vai lá, comete o incesto, do estupro. Depois vai lá Absalão, não é isso? Mata Aminon. Depois Absalão vai lá e toma o lugar do pai, literalmente. Toma as mulheres do pai e ele botou para descer.
Manda fazer uma tenda aí na frente do palácio. Eu vou ficar com as mulheres do meu pai ali para todo mundo ver. Não foi dentro de casa. Foi para expor. Quem já leu a história sabe. Irmã Solange, porque Deus tinha promessa na vida de Davi, ele foi segundo o coração de Deus, Deus deu de volta o trono. É verdade. Vamos lá. A pureza, a virgindade da filha que perdeu, voltou atrás? Vamos falar claro? Absalão morreu, reviveu? Aminon morreu, reviveu? Só ganhou de volta a posição. Só a posição. Aí alguém, Randabrachou, Remanchonagasou, Alaia Subrecandarai, diz, não está do mesmo jeito mais. Não está mesmo. Não está mesmo. Nunca mais esteve igual para Adão. Nunca mais esteve igual para Eva. Nunca mais foi igual para Saul. Andacharai. Então, irmã Solange, sendo assim, eu perco de vez. Aí nunca mais você vai ter céu. Você decide desobedecer, vai se fazendo culpado dia após dia. E é como eu falei no início. Quando eu olho sinceramente, falo isso com sinceridade e com verdade. Eu olhar humano, eu não estou vendo nada de errado. Eu não estou vendo nada de errado. A única coisa que eu estou vendo, que eu vou expor no final da pregação, não é nada do que Deus falou. Eu posso dizer que o que eu vejo é mínimo. Mas quando Deus deu uma revelação à serva do Senhor, ela vai contar no final. E falou, e mostrou, melhor dizendo, cheio de tapurus. Este lugar cheio de tapurus. Você encontra tapuru em lugar limpo? Em comida limpa? Nova? Então tem crente em pecado aqui dentro. Tem crente aqui em pecado. Tem crente aqui dentro em pecado. Eu vou fazer igual eu fiz uma vez no conjunto de jovens. Fomos louvar o hino. E aquele hino, meu Deus do céu, que desmantelo foi aquele? Como a gente diz no interior, desmantelo. Aí eu chamei ele no final e falei, gente, um de vocês está em pecado. Vocês vão dizer, como é? Quer começar comigo lá dentro ou vai ficar fingindo que está tudo bem? Porque Deus vai expor. Eu não vou dizer o que era, porque se eu disser, alguém vai pegar. Vai conseguir pegar. E eu não quero expor a pessoa. Outra vez, bem lá atrás, teve também. Teve, mesmo uma situação bem parecida. No início. Falei, gente, ó, tem alguma coisa errada. Aí no final era uma jovem, ela já não está mais aqui faz tempo, que ela estava com envolvimento lésbico. Aí eu fiquei pensando, gente, na área da prostituição tem, eu sei que tem. Tem coisa podre aqui dentro. Tem coisa podre aqui dentro. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer de forma clara, para que você entenda logo. No inocente, Deus chega e diz assim, olha, não mexe aqui não, porque se tu mexer, vai cair, vai quebrar. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que não se deram conta que essa pecinha aqui, ó, ela é tão frágil, né? Já até quebrou, não aguenta. Mas a mesma peça que tem ali, tem aqui. Mas como vocês não se deram conta, eu vou dizer calmamente, tranquilamente, pare de botar peso aqui. Porque essa mesinha foi adaptada. A gente teve que mandar montar. Eu tive que comprar uma e mandar colocar as peças, mandar fazer. A pecinha dela é tão frágil, daquele jeito. Aí quem coloca a peça aqui, eu vou lá e tiro. Aí eu pensei assim, um dia eu vou avisar no culto para parar de colocar a peça aqui, senão não vai aguentar.
Só está vendo como é que eu estou falando? Porque eu sei que vocês não sabiam que a peça aqui era frágil. Só que no momento que vocês colocar a partir de hoje, aí o tom de se falar já é diferente. Aí já tem que saber qual é a consequência. Aí já tem que enfrentar a consequência. Qual seria? Por exemplo, eu admirei bastante, mas bastante, já duas situações que aconteceram aqui que eu admirei bastante, o papel da irmã Ju. De chegar... Eu admirei bastante o papel da irmã Ju. Que ela chegou, ela falou, não, vou mandar o cidadão limpar. Aí na outra vez ela falou, não, vou limpar. Não, manda ele, que aí ele não vai fazer mais isso, não. Ele aprendeu. Ele aprendeu, ele aprendeu. Aí, não vou limpar. Não, deixa ele limpar, porque ele vai entender que ele precisa, da próxima vez, repensar. Você precisa repensar. Por exemplo, olha bem, a pessoa está aprendendo a dirigir. Aí resolveu me pedir, pegou naquele momento que você está cheio do Espírito Santo, sabe, dos frutos do Espírito, bondade, caridade. Mãe, deixa eu pegar o carro da casa da minha avó até na igreja. Aí você está na paz, na bênção, leva. Eu tive que falar para ela, minha filha, esse carro custa o preço de uma casa. Olha o que a pessoa fez. Achou que já estava assim, muito... Ayrton Senna. Não vou pela pista, vou colocar na calçada. Igual minha mãe e meu pai colocam, igual minha tia coloca. Entre o poste e a parede da igreja. E outra, na velocidade. Quando eu coloquei o pé no portão, quando você desce ali da calçada para o portão, é 2 passos. Passa. Você já passou a calçada, já está no portão da igreja. Quando eu abri o portão, botei o pé, eu escutei, pá! Quando eu fiz assim, eu já não vi mais o carro. Aí eu pensei, acelerou e foi por onde eu disse que não era para ir. Cheia do Espírito, como eu estava naquele dia, tu vai pagar. Aí eu comecei a pensar como é que ela ia pagar, porque tinha que ser uma coisa assim. Aí eu dei o celular para ela ontem, esse celular é perfeito, porque vai doer. Pensei, vou botar na OLX, mas vai ser muito doloroso para ela. Aí eu pensei, mas se eu prometer, eu vou ter que fazer. Eu dei ontem para ela, rapaz, eu vou ter que ser... Aí eu fico pensando bem o que eu vou prometer, porque se eu prometer, pode acreditar que eu faço. Eu vou pagar, vai. Irmão Carlos, eu estou ansiosíssima para você terminar o serviço, que Mel já sacou o dinheiro e ela vai pagar. É a consequência. Qual é a outra consequência? Ela sabe tanto qual é a outra, que ela nunca mais ousou e nem vai ousar me pedir mais. Você precisa entender que já passou o tempo de Deus falar contigo naquele tom. De você, hoje, você já não é mais inocente, você se faz de coitado, de coitada, é diferente. Quando você não sabe, você é inocente. Quando você sabe, você continua, você está dando uma de coitado. Não tem por que Deus chegar e alisar você mais não. Agora é assumir o risco, a consequência do teu erro. Se você acha que vale a pena perder os passeios com Deus, como o irmão Daniel falou aqui, perder as tardes com Deus, vai em frente. Mas tem morte esperando por você lá na frente. Tem morte esperando. Aí agora eu quero aproveitar, agora eu vou dizer que o que eu notei não tem a ver com Itapuru. Mas indiretamente tem. Não, mas eu considero pesado, porque quando Deus mostrar o que é, eu já estou logo dando a chance agora, nessa palavra. Eu fico impressionada, uma coisa que Deus falou e você tem que estar lembrando. Os crentes vai parando de vir para a oração, vai parando, daqui a pouco tem uma pessoa na oração. Eu já falei, eu não vou repetir muitas vezes. Não, eu não acredito que você ora na tua casa. Eu não acredito. Um ou outro, perdidíssimo, ora.
Perdidíssimo. Você não tem força para vir para a igreja orar. Certamente você não dobra o joelho em casa e não ora 1 hora em casa. Tem obreiro aqui que não está orando as 2 horas que o Senhor falou. Eu estou só observando. Aí os crentes vai diminuindo. Aí eu fiquei assim, porque eu fui no banheiro e eu escutei meu orando. Quando a irmã Solange não está, eu falei, nossa, isso ainda continua acontecendo. 3 dias que eu saí, o povo já diminui, é? Você acha mesmo que estamos no ponto de Deus chegar e dizer, ô Adão, isso não, meu filho, meu fofinho. Porque se tu parar de orar, tu vai morrer. Você sabe. Você não já sabe que o pecado te gera morte? Você já não está mais no tempo de ouvir Deus explicando. Se você fizer ou deixar de fazer, é por isso que tem crente aqui fraco, lutando contra a sua carne. É carnal, porque é desobediente. Síndrome de Adão. Foi inocente até certo ponto, depois não mais. Ai, que dó de Adão. Ai, que dó de Eva. Não foi avisado? Deus não já avisou que tem espírito de perturbação, que Ele mesmo já deu a ordem para perturbar aquele crente rebelde. Aí tu quer saber de onde vem o espírito de perturbação? É da tua rebeldia. Andarabachai. E eu não quero nem um crente aqui me pedindo oração porque está com depressão. Porque eu acho demais. Eu acho demais. Halai eshenabra sobria. Andagaçu darai, nebaçou. É demais. Chega a ser absurdo. Deus não já falou que para uns Ele vai abrir a torneira do céu e abençoar a vontade, e para outros Ele vai só dar uma maná diária, ração, para tu não morrer de fome? Você precisa entender que é Deus e você e Deus. A cobra só aparece na hora de te tentar. Eu nem quero usar as expressões de forma clara como eu uso, porque senão vai ter crente que vai ficar magoado. Você é um bobo, você é um tolo. Temos que verdadeiramente tirar o chapéu para Satanás. Satanás nem precisa ser muito inteligente para fazer muito crente cair. Chegou com meia verdade, pronto. Já desacredita de Deus. Eu não vejo aqui. Você fala 300 vezes a mesma coisa e não internaliza. Vem outro enviado do cão, seja lá quem, fala uma coisa, fala uma vez, a pessoa já fica... Tenha firmeza, rapaz. Tenha firmeza para Deus olhar para você e dizer assim, eu vou colocar ali a árvore da ciência do bem e do mal para ver se realmente vai ser grato a mim. Para ver se realmente ele ou ela vai me obedecer. Isso é confiança no Senhor. Confiança. Deus não já falou? Se eu tenho confiança nele, ele falou que se eu comer eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Ele falou, ele avisou, ele alertou. Aí eu fico. Eu tenho uma saudade, eu vou ser sincera, dos velhos tempos. Tempos que eu não tinha função em igreja. Porque naquele tempo eu saía de casa em casa fazendo um trabalho que hoje eu não tenho tempo de fazer. E aí começa a me dar uma angústia, porque você fica fazendo um trabalho e refazendo, como quem está enxugando gelo, tratando de crente por causa de rebeldia. Você precisa entender que a palavra vai dizer que o pastor do rebanho, ele chega, ele cuida, ele faz tudo isso. Mas não se iluda. A ponta do cajado virado é para puxar a ovelha pelo pescoço. Ou não é? Quando a ovelha vai além do limite e cai num buraco ou qualquer coisa, ele não entra lá para pegar. Ele coloca a ponta do cajado virada e puxa ela pelo pescoço. Traz. Mas dá uma machucadinha.
mas dá uma machucadinha. Tapuru é pecado. Por que eu lembrei do sonho que eu tive no ano passado? Porque quando ela me contou, eu comparei na hora. Ela disse que a pia daqui, da igreja, estava limpa. A pia estava com tudo lavado. Porém, saía um tapuru de algum lixinho e infestava tudo. E olha, o tal do tapuru, não sei quem já teve aqui a oportunidade de ver. Eu até com experiência há pouco tempo. Ele anda, ele sobe parede, ele vai para lugar que você fica procurando de onde vem e não acha, porque ele anda muito. Ele se espalha rápido. Ele se espalha. Você está pensando que ele só fica no lixo? Ali? Não. Não fica só ali. Eu me lembro uma vez que a gente deu uma faxina, lavou a casa. Lembra? A gente morava aqui embaixo ainda. Quando tiramos o lixo, não foi lavado o lixeiro. Tirou o lixo, a casa lavada. Já cansados. Lembrando que eu lembro que a gente pediu alguma coisa para comer. Comemos quando fomos dormir. No outro dia, a gente chegou a achar que era obra de feitiçaria. Porque aquela casa lá de baixo, ela é grande, não é, irmão Daniel? Estava infestado. Todos os cômodos tinha tapuru. E eu não conseguia detectar de onde era. Falei, não, essa casa foi lavada ontem. A casa lavada ontem. Não tem como. Mas acredite, ele se espalha. E sai infestando tudo. E pior que não dá só para lavar o lixeiro, não. Tivemos que relavar a casa inteira. Igual quando nós fomos uma vez acampar em Baía da Traição. Alugamos uma casa. Ai, que maravilha. Ah, você estava, né? Quando a gente chegou lá, irmão Carlos, o que foi aquilo? Tinha um cachorro purguento lá fora. De alguém, do vizinho. Olha, quando nós entramos dentro da casa, você não tem noção. A quantidade de carrapatos que tinha, a gente ficou com tanto nojo, que nós colocamos de volta as malas nos carros. Fomos procurar um supermercado em Baía da Traição. Fomos comprar muita água sanitária, álcool e sabão e vassoura para lavar a casa primeiro antes de entrar. Eu vou falar um negócio que vocês vão se espantar. Tiramos carrapatos de pá. Foi ou não foi? Tivemos que tocar fogo. E lá na casa não tinha cachorro. Era o cachorro da vizinha que estava com carrapato, que era comer. E deitou ali perto do muro, o carrapato subiu, passou por cima do muro e foi para casa. Não, você sabe o que é você para limpar uma casa de 2 quartos e tirar o carrapato de pá? Você sabe o que é isso? A gente chega a se arrepiava, dava nojo. Nós ficamos com tanto nojo, lavamos a casa, mas pela parede, depois vinha mais. A gente ficou lavando todos os dias que tivemos lá acampado. Como foi que a gente dormiu? Quem levou rede, pegou em bomba, porque dormiu 3, 4 numa rede. Quem queria dormir no chão? Na rede, para ficar suspenso. Foi assim que a gente dormiu. Não foi? Paulinha, Marcos e Vinícius, numa rede. Eu, Alberto e Mel, noutra rede. Foi desse jeito. Empesta. Você precisa entender isso. A cobiça. Aqui. Eu vou falar. Pecado contra o próprio corpo. Masturbação. Pornografia. Porcaria. Palavrão, mentira, falsidade, engano. Tem tapuru. Eu não vou esperar espalhar. Você não está mais na fase da tua inocência. Porque é coisas que Deus já chegou, já te alertou e já mostrou a consequência. Então agora ou você encara e deixa o pecado, ou é morte para você. Não estou dizendo que tu vai sair daqui e um carro vai te matar, não. Eu estou falando de morte espiritual. Que é muito mais sério, porque um carro matar aqui, se você tiver com a tua salvação garantida, como era bom. Quem vai para o céu não quer voltar, não. Mas tu no pecado só gera morte. E eu acho que você esqueceu que o demônio que atuava na tua vida vai chamar mais 7. E a palavra do Senhor diz que o último estado é pior do que o primeiro. É por isso que Maria Madalena entendeu isso e agarrou aquela chance. Porque a Bíblia diz que tinha 7 demônios nela. Jesus expulsou daquela mulher 7 demônios. Aí você multiplica 7 vezes 7.
7 vezes 7. Se 7 demônios já foi responsável por levar aquela mulher à morte, porque ela ia morrer, ela estava marcada para morrer. O que não fazia 7 vezes 7? Cada demônio chamando 7. Desliga aqui, ela está tossindo. Baixa aqui para ela. Ela está tossindo. Então você precisa entender. Você precisa começar a entender. Eu quero lembrar de algumas promessas. Eu quero lembrar que algumas coisas Deus falou. Será que vai ser preciso voltar o tempo, os dias nessa igreja, de que quando uma pessoa tinha uma oportunidade e era hipócrita no altar, falava do que não vive, ou não estava na posição, precisa cair endemoniado para você voltar a ter temor? Você não ama a Deus coisa nenhuma. Você tem medo. Porque você já percebeu que você só se conserta na base do medo? Quando Deus diz, não, o que eu vou fazer? Se preciso for, eu boto no leito, eu faço aquilo. Aí a pessoa fica com medo. Isso não é amar a Deus. Então vai cuidar dos teus espinhos e cardos. Mas vai enfrentar a morte. Acha que está ruim no jardim? Acha que precisa acreditar mais na serpente do que em Deus? Acha que vale a pena? Olhou algo, é agradável à vista, parece ser bom, é gostoso, vou aproveitar. A fruta acabou. E daqui a pouco ela esteve com fome de novo. E o detalhe é que nem comeu por causa da fome. Só por causa da desobediência. Porque comida tinha lá à vontade. Você viu como Satanás age? Se eu fico pensando, é agradável à vista, agradável aos olhos. Ela estava ali parada olhando para quê? Deus não já disse que não era? Então por que estava alimentando um desejo que sabia que não ia acontecer? Pare de alimentar algo que você sabe que não é teu, que Deus não deu, que Deus já disse não. Olha, eu já falei que Satanás, ele até disse que pegou isso. Satanás te estuda. Ele é expert em saber qual é o teu ponto fraco. Ele já te analisou, te avaliou. Satanás viu Eva, vamos conjecturar. Olhando para a árvore. Foi muito fácil, já percebeu o que ela estava desejando. Né? Então foi lá e aplicou. Olha, Deus sabe que vocês vão ficar como ele. E ia ficar, sabendo o que é bom e o que é ruim. Deus sabe o que é bom e o que é ruim. Isso garante o quê? Só saber o que é bom e o que é ruim. Piora a situação, porque no que você sabe e você faz, você automaticamente está criando para você mesmo, produzindo provas contra você mesmo, para o juízo. Produzindo provas contra você mesmo no dia do juízo. Porque você sabe que é não. Então, para que alimentar uma coisa que é não? Tem a opção de se alimentar, de saciar o teu desejo por uns minutos e experimentar a morte. Amém? Bate palma para Jesus.